João capítulo 6, no versículo 60 em diante, qual é a palavra que Jesus está pregando ali? É uma palavra, uma pedrada de palavra de arrependimento, de exortação, a ponto dos homens se olharem um para os outros e disserem assim, um para seus discípulos, que já está no número de mais de 70. E vão começar a comentar aqui assim: quem poderá suportar as palavras que esse homem prega? Então pense bem, não era uma palavra, vinde como estás, permaneça como estás, tu é isso, vem, fica se roubando aqui mesmo, fica enganando aqui mesmo. Não, a palavra que Jesus pregava era uma palavra de arrependimento, era uma palavra muito pesada, a ponto daqueles homens disserem assim: então a gente não quer mais a campanha de comida que ele serve para nós, então a gente não quer mais a campanha do óleo disso, não. É pesado demais, embora ele esteja dando a comida, mas se a palavra para mim comer, para mim passar por esse processo é tão pesado, eu prefiro desistir e voltar a viver do pecado. É isso que foi a resposta ali no Evangelho de João, no capítulo 6. Então, para quem pensa que Jesus pregava uma palavra assim: façam o que vocês querem, venham como vocês querem, vivam como vocês quiserem, não existe essa palavra pregada por Jesus. Ele disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas depois do alívio veio o quê? A polga, veio o corte, veio os danos de Jesus. Porque seria muito fácil, vou usar a palavra aqui, aceitar Jesus, e amanhã em diante eu não preciso pagar minhas dívidas mais. A partir de amanhã em diante eu não preciso mais fazer nada, já estou salvo, está tudo certo. Não, a guerra começa aí, porque é aí que Jesus vai começar a tirar de dentro de nós coisas que nós amamos, coisas que nós aprendemos a idolatrar, e é isso que vai doer. Por quê? Porque muita gente não está disposta a perder aquilo que não é dele, entendeu? É isso que Jesus vai dizer aqui no capítulo 20, já aqui no final aqui. Então responderam que não sabiam de onde era, versículo 7, versículo 8, e Jesus lhe disse: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Por quê? Porque não há uma obrigação, né? A não ser nos dias de hoje, que as pessoas lutam para quê? Para se expor, para tentar aparecer de qualquer forma, para tentar ser mais santo, para tentar ser Deus dentro de uma congregação, dentro de uma igreja. E tu pede para a pessoa orar, não sabe orar, não exerce a autoridade que Deus realmente nos dá. Amém? Bora lá. A parábola do agricultores maus. Vamos lá? 9. Então ele começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a aos agricultores e ausentou-se do país por muito tempo. No devido tempo, mandou um servo aos agricultores para que lhe dessem frutos da vinha, mas os agricultores o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, mas eles os espancaram também e, insultando, mandaram-no embora de mãos vazias. Mandou ainda o terceiro, mas eles também o feriram e os expulsaram. Disse então o dono da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado, talvez eles o respeitem. Mas, quando os agricultores o viram, disseram entre si: este é herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E, atirando-o fora da vinha, eles mataram. Que lhes fará então o dono da vinha? Virá e destruirá esses agricultores e dará a vinha a outros. Ouvindo eles isto, disseram que isso não aconteça. Mas, quando para eles Jesus disse: então, que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todos o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Tá? O que é que
que é que Jesus está falando a esses homens? Que um certo agricultor arrendou a vinha, tá, a outros agricultores e deixou ali. O que era essa vinha? Essa vinha, Jesus está falando de Israel. O próprio Pai, Ele vai entregar a Israel e vai enviar a Israel o quê? Os seus servos, os seus profetas. Jesus, em algum momento da caminhada, ele vai olhar para a direção de Israel e Jerusalém e vai falar assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Até quando? E olha o que ele está dizendo aqui: que um certo homem arrendou e se ausentou. Ou seja, ele mandou um profeta, foi rejeitado. Mandou outro profeta, é rejeitado. Por quê? Porque nós acostumamos a nos pegar nas coisas aqui. E acaba que a gente entende que isso aqui é meu. Acaba que a gente entende que não há uma vida após esta vida aqui. E com isso, o que é que a gente pensa? Nós chegamos a pensar o seguinte: que tudo que acontece na nossa vida, tudo que a gente pensa que conquista, aquilo é nosso. Que nós não iremos prestar conta de absolutamente nada. Essa semana, um amigo meu falou assim: cara, por que tu não vende um prédio com um lugar pequeno para congregar o povo? Eu falei: não. Se Deus permitir fazer esse tamanho, um dia ele vai encher de gente aqui, porque quem manda é Deus. A gente fica pouco aqui, mas nunca acabou. Né, Luciano? Né, Juliano? A gente fica pouco aqui, mas nunca acaba. E isso não me preocupa. Porque fica quem tem compromisso, fica quem tem responsabilidade, fica quem quer aprender. Porque o que adianta uma igreja lotada mesmo, com pessoas que saem e não aprenderam, não leram um versículo, não leram um capítulo, não tiram uma dúvida, não aprenderam absolutamente nada. Eu não vejo que isso seja espiritual. Por quê? Olha só, hoje, no dia de hoje, esse ano de 2025, entrando para 2026, foi o ano que as maiores autoridades do país religiosas se envolveram em crimes terríveis. Dinheiro, lavagem de dinheiro, peculato, um monte de coisa. Por que isso? Porque já não se olha mais para a cruz. Um exemplo aqui, o pastor André Valadão. Ele é um da Lagoa, igreja Lagoinha, que eu na igreja, que eu admiro demais o crescimento daquela igreja. Mas por quê? Eles lavavam dinheiro de uma forma terrível. Eles eram um dos donos do tal do Banco Master aí, que foi envolvido nesse escândalo agora que envolveu todos os ministros da STF. E a gente vai observando que é uma avalanche de coisas acontecendo. Por quê? O que Jesus deixou escrito? Nós falamos no culto passado de ensino, que o Deus desse século é quem? O dinheiro. O dinheiro. Já se abre, escuta o que eu vou falar aqui. Muita gente que me procura, amigos meus que me procuram, eles não me procuram para abrir uma igreja, legalizar uma igreja, para ganhar almas para o reino de Deus, para cuidar de algumas famílias, para cuidar de alguns jovens, de algumas pessoas. Eles me procuram porque eles querem uma renda por mês. Entenderam? Eles buscam sempre uma renda por mês. Fazer uma renda, fazer um pé de meia, investimento, crescer financeiramente, mas nunca é espiritualmente. Tá? Todas as igrejas que eu já ajudei a fundar, que não foram poucas, foram várias, de pastores que eu até considerava a pessoa assim, esse cara tem um perfil bom, homem de Deus, e depois que via aquilo, começava a trabalhar a política em cima daquilo, de uma forma mesmo avassaladora, porque a pessoa quer um CNPJ para se titular o quê? Uma liderança. Olha o que aconteceu no estado do Pará, olha o que aconteceu nas igrejas nível Brasil, olha onde as igrejas estão chegando e que ponto está indo tudo isso. Mas por que isso? Porque é necessário que isso aconteça. O Senhor está dando oportunidades. Eu entendo que nós vivemos um apocalipse hoje, e o apocalipse de hoje que nós vivemos é o Senhor clamando todo dia. Gente, isso tudo vai ficar aqui, isso tudo vai ficar aqui. Tu vê pessoas ricas aí, estão morrendo, não leva na hora da dor, não leva nada. Eu vi um vídeo que o cara falava o seguinte assim: só se tem muitos problemas, eu descobri uma doença muito grave.
Aí tu esquece, empresa, esquece emprego, tu nunca podia faltar, esquece tudo, para quê? Para cuidar da tua saúde. Aí tu vai entender que o que importa para ti mesmo é tu ter fôlego de vida. Nós não estamos para juntar tesouro aqui. Eu não sou contra ninguém crescer, ninguém vencer na vida, eu não sou contra nada disso. Eu também quero crescer, também quero vencer, mas que a gente cresça e vença de uma forma correta, caminhando sempre na presença de Deus. Isso é importante, isso é prosperar, isso é a gente ter um tesouro no céu, é entendendo que nem tudo é como eu quero. E o que é que Jesus está falando aqui para esses homens aqui? Eles estão entendendo que Jesus está exultando eles. Por quê? Porque ele está falando que, olha, um certo homem arrendou a sua vinha para alguns agricultores. E esses agricultores, ele vai enviar os seus servos para ver se tinha o quê? Alguma coisa. Escute bem, quem é? É a igreja hoje. A igreja é essa vinha que nós estamos cuidando. A igreja é a vinha que o Senhor nos arrendou hoje aqui para quê? E se ele vier aqui como uma pessoa, e ele for até a irmã Rosa, até a irmã Luciana, até a irmã Sônia, até a irmã David, irmã Lourdes, irmã Lúcia Regina, irmã Piaba ali, irmã Josefa, será que tem um vinho para ele beber? Será que nessa figueira aqui ele vai achar um fruto para ele se alimentar? Será que nós somos uma vinha, que nós temos uma identidade, ou a nossa identidade está deturpada, ou nós não temos uma identidade de Cristo na nossa vida, um DNA de Cristo, que nós possamos entender que é realmente algo de Cristo? Então é isso que ele está confrontando. E chega um momento que ele fala assim: então vou mandar quem? Vou mandar o meu filho, porque sendo meu filho, talvez eles respeitem. Aí o dono da vinha manda quem? O seu próprio filho. Quem é o próprio filho que veio para Israel? O próprio Senhor Jesus. E o que é percebível? Quando eles veem que esse herdeiro começa a pregar uma palavra diferente, que confronta eles, e fala assim: olha, nós temos que matá-lo, porque esse herdeiro, nós matando ele, tudo aqui é nosso, nós vamos dominar isso aqui. E foi justamente essa parábola aqui, é a parábola da vida de Jesus, é justamente o que aconteceu. Ele veio aqui, hoje nos tornou Israel dele. A igreja do Senhor é o Israel de Deus. E eu te pergunto aqui, será que se Jesus, deixa eu ver o Anderson, foi o Anderson falando, o irmão Ronaldo, e se bater uma foto com Jesus, vão dizer que Jesus é corrupto também. Não sei quem foi que falou sobre isso. Não te preocupa com o que está falando, porque se Jesus viesse aqui, te batesse um certo, postasse, está do lado do corrupto aí. Por quê? Porque ninguém mais agrada a ninguém. Ninguém mais tem essa honestidade de agradar os seus semelhantes. Aí o que fizeram? Mataram o filho do homem. Só que tem um detalhe: vai chegar um dia que ele vai vir. Ele vai vir. E ele não volta mais como quem? Ebed a fé. Mas ele volta como quem? O Barbacha, que é o Messias glorificado. Aí, meu irmão, não tem para ninguém. É isso que nós precisamos compreender quando nós entendemos a Bíblia. Quando lemos cada parábola que a Bíblia relata, que a Bíblia nos ensina. Então, o que Jesus vai dizer assim: gente, é o seguinte, eu me tornei a pedra angular.